Mais uma sessão de terapia hoje e, para variar, a psicóloga deixou uma pergunta para ficar pelas próximas 2 semanas. E é sempre algo que ela fala no último minuto da sessão e que fica na minha mente pelos próximos 14 dias subsequentes. E a pergunta de hoje foi: a relação do meu eu punitivo, autocrítico e o que sentiu o mármore. E os dois lados estão relacionados o quanto? Na sessão de hoje, grande parte foi sobre autorrealização, de tipo, as coisas que eu conquistei, que eu considero que foram muitas, e o como isso não é tão valorizado, saca? Qual foi o principal ponto que gerou isso pra gente poder avançar na história, já que ela tem 1 ano de sessão comigo, é um compilado, né? Mas basicamente eu acordei um dia e bem aqui na minha coluna tava fudido, menor. E passaram-se 15 dias disso. A pergunta que ela fez pra mim foi: o que você sentiu quando você tentou se mover na cama e você era incapaz de mexer as suas pernas? Tipo, o que passou na tua cabeça? Tipo, eu quero entender o que passou quando tudo de ruim poderia ter passado. E a resposta que eu dei pra ela foi que eu fiquei bravo comigo mesmo porque eu talvez não ia conseguir fazer a maratona daqui 2 semanas. Foi o primeiro pensamento que veio na minha mente. Aí ela falou: e o segundo? Eu falei assim, que talvez eu não ia conseguir correr a Caminho das Rosas em agosto. E que isso iria atrapalhar o que eu quero fazer, que vai ser o Ironman do ano que vem, o meio Ironman do ano que vem em San Juan, na Argentina. E nessa, ela aprofundando assim: porra, então quer dizer que você não sentiu nada além disso? Porra, tipo, não conseguir mover o corpo e tu pensar que você falhou em alguma coisa, é isso que passou pela sua cabeça? Aí ela perguntou, desculpa, antes ela perguntou: o que você sentiu? Qual foi a frase? O que vem na tua mente se o médico falar que você não vai ser capaz de correr essa maratona por motivos físicos? Que você correr ela é praticamente um suicídio. Eu falei pra ela que eu me via como incompetente. Então, basicamente, embora isso não tenha sido erro meu, basicamente já a conclusão da sessão ali, eu via que aquilo era totalmente responsabilidade minha. E volto nessa questão da autorresponsabilidade extrema, né? Que, graças a Deus, ela me trouxe até aqui, mas que hoje talvez eu possa olhar para trás, ou olhar para frente necessariamente, e ver que eu não preciso de ter tanto isso se eu quiser avançar um pouco mais. Que agora eu tenho que saber delegar essa responsabilidade para outras pessoas em algumas áreas. E esse ponto, pra mim, é algo que tá muito latente, saca? E essa questão dessa autocrítica, essa autocrítica punitiva de que tudo é responsabilidade minha, então se eu me lesionei, é responsabilidade minha porque eu não fiz o que era necessário, que seria tanto descanso quanto a questão de yoga ou pilates, e que basicamente eu ia passar 2 meses chorando pra dentro se eu não fosse capaz de fazer a maratona, porque eu ia ficar pensando assim: caralho, mano, eu falhei comigo mesmo com um propósito que eu mesmo coloquei pra mim, saca? Não foi um propósito interno, foi um propósito externo, foi um propósito externo, eu falhei comigo mesmo. E embora isso tenha me trazido aqui, trazido até as coisas que eu tenho, graças a Deus, e até as coisas que irão vir, chega num ponto que isso acaba corroendo se você não é capaz de olhar com distância maior, saca? Então, sempre que eu comparo eu de hoje com eu de 6 anos atrás, pra mim é uma coisa absurda, saca? Até uma coisa que eu contei pra ela na sessão foi de ter uma lembrança de no 6º ano eu ir pro colégio com um chulé no pé, porque eu só tinha um tênis. Tipo, a minha chinela tinha rasgado e não tinha outra.
Então eu só tinha um tênis para ir, e eu tinha pegado chuva, e ele molhou, estava fedendo, e não importa o quanto eu lavasse, o cheiro continuava. Então, ver esse Gabriel e o de hoje, esse gap para mim é absurdo, saca? Mas esse avanço no dia a dia é uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade de ver. Então, exemplo, ver que eu conquistei uma segurança física absurda. Pra mim isso é absurdo, saca? Tipo, porra, se eu abrir minha geladeira aqui agora, deve ter, sei lá, 10 quilos de carne. Acabei de comprar mais 1 quilo de carne só porque eu não queria descongelar a carne. Eu comprei mais porque eu não queria descongelar. Então, exemplo, o local que eu tô é ultra seguro. Eu consigo andar na rua de madrugada, tranquilo. O prédio que eu tô é seguro, tipo, não tem como algo acontecer comigo que não seja um acaso, basicamente. Então, eu me protegi de todas essas outras coisas. Isso é do caralho, saca? E era algo que eu não era capaz de conceber antes. Avançando, essa ideia do Sinton Marble, Feel the Marble, quem me acompanha no Instagram, né, em 2020, entre 2019 e 2022, 23 ali, pegou muito essa fase, que era tipo assim, cara, tô fudido, não tenho condições financeiras, na época eu ganhava R$ 1.200, que tipo assim, mano, já era do caralho que eu tava trabalhando remoto, foi assim que eu comecei a trabalhar com o Júlio. E esses 1.200 era o máximo de dinheiro que eu já tinha pego na minha mão e que era meu. Eu pude ir num restaurante com uma amiga minha e eu paguei a conta, e a conta deu tipo R$ 80, saca? E tipo assim, caralho, eu tive no melhor lugar da cidade, eu gastei só R$ 80. Assim que eu mudei para Belo Horizonte, mesmo que eu tava afundado em dívidas, culpa totalmente minha, Julinho me tirou dela, salve Julinho, eu pegava 50, R$ 60 que sobrava, ia num restaurante legal e pedia um copo d'água, tipo, porra, mano, eu queria ter a sensação de estar naquele local. E uma coisa que acaba acontecendo quando tudo vai dando certo é que as impossibilidades de você realizar, elas diminuem, saca? Isso é bom e ruim. Eu nunca gostaria de voltar ao que eu era antes, exceto se for necessário, sacou? Tipo, eu olho pra isso como, mano, se eu precisar voltar pra fazer tudo do zero, conseguir do zero, não tem como ser do zero, né? Mas do zero, beleza, tranquilo. Mas não é algo que eu gostaria tanto. O que acaba rolando, pô? Hoje, esse Feel the Marble não é mais um pensamento que eu tenho tanto na mente, saca? Aí, exemplo, imagina que eu tivesse o Feel the Marble por causa de viajar para outro país. Pô, eu já viajei, sacou? Se eu quiser viajar daqui 1, 2 meses e eu falar assim, mano, eu não vou fazer nada esse mês, não vou comprar nada, não vou comprar mais carne do que eu deveria, vou reduzir a quantidade de terapia que eu faço, vou reduzir as aulas de inglês e francês, eu consigo, sacou? Tipo, beleza, eu não vou ter a melhor viagem do mundo, mas pra mim vai ser do caralho que eu vou conseguir fazer tudo que eu quero. Então, esse Feel the Marble, nesse sentido, já não pega tanto. Aí, exemplo, Feel the Marble em questão de localidade. Eu já tenho um puta apartamento legal no melhor bairro da cidade. Então, pra mim, isso já tá resolvido. Então, esse Feel the Marble ali não pega mais tanto, saca? E o que acaba acontecendo? Por ter acontecido essas gamas de coisas boas, tudo aquilo que eu imaginava tocar, eu consegui tocar, graças a Deus. E o gap disso pra cima é tão grande que a ideia do Feel the Marble nem é tão aplicável, sacou? Aqui vai ser o quê? Porra, mano, tu vai ter uma mansão de R$ 20 milhões. Primeiro eu perguntaria por quê, porque hoje eu tenho um pouco de por que eu precisaria disso, mano. E também na questão de esse gap tá muito alto. Então, exemplo, meu apartamento está avaliado em 600 mil. Dele para um de 2 milhões, sendo sincero, para mim não vai mudar tanta coisa além do espaço aqui, sacou? Qual que seria um Feel the Marble legal que eu consigo pensar? Seria uma bike mais legal, sacou? Mas é que tá, ela tem que ser muito mais legal.
ela tem que ser uma bike de 100 mil reais. E o que vai acontecer? Ano que vem eu vou ter acesso a essa bike, porque o Ironman que eu vou fazer, se tudo der certo, eu vou fazer com essa bike. Então vai ser com a... Porra, esqueci o nome dela, Cole alguma coisa. Deixa eu ver o nome dela aqui só um segundo. Essa daqui vai ser o meu próximo... Pra mim é o único fio de marble que eu consigo sentir. Uma bike de 150 mil. E eu vou correr com uma muito similar a essa no Ironman. Então é muito interessante como quando você avança, essa ganância ali, ela reduz, saca? E uma coisa que eu tenho uma certa facilidade, que pra mim é uma puta qualidade, eu sou muito movido pelo desafio. Então, pra mim, por exemplo, eu vejo tudo como um jogo. Então, porra, eu vejo conquistar algumas coisas como um jogo, eu vejo ganhar mais dinheiro pro meu trabalho como um jogo, eu vejo mais ganhar dinheiro pra mim como um jogo, eu vejo mais ajudar as pessoas próximas de mim como um jogo. Tudo isso eu vejo como parte de um jogo, saca? Então, a ideia de ser movido por uma ganância vazia ali não é necessariamente que um motivo, eu sou movido pela ideia do desafio de fazer aquilo. Então, sei lá, eu tenho uma meta pra mim que é eu quero investir no meu trabalho R$1 milhão por dia. E pra mim, mano, enquanto isso não acontecer, eu não vou estar feliz, sacou? Só que tá, eu não tô movido necessariamente pelo que isso vai me gerar. É só um desafio que eu tenho. Igual eu já consegui gastar no dia R$550 mil. Desculpa, eu quero gastar R$1 milhão. Ah, Gabriel, por quê? Qual é o motivo? Mano, eu consigo fazer essa porra? Consigo. Tem alguma coisa que me impede? Não. Julinho vai falar assim, ô filho da puta, por que você gastou R$1 milhão ontem? Tipo assim, se tiver voltando ROI, tiver voltando 15, 20% de ROI ali, hashtag fé, escala aí, Gabriel. Então, pelo fato de não ter essa ganância ali, é esquisito, saca? Como ter perdido esse fio de marble, esse sentir o mármore de coisas que são coisas que eu gostaria de ter, porque graças a Deus eu consigo ter elas hoje, a grande parte, isso se torna muito complicado. Então vem esse eu julgador, esse eu que fala assim, caralho, mano, tu tem que entregar mais, tipo, mano, é autorresponsabilidade tua. Alguém que está abaixo de você errou, a culpa é 100% sua, você deveria ter previsto o erro, isso não pode acontecer, se acontecer de novo é erro seu. Ah não, mas eu expliquei totalmente correto. Indiferente, pô. Se tu tivesse feito da forma correta, esse erro não teria acontecido. Então, esse eu ultra capaz de se colocar como responsável das coisas me trouxe até aqui. E eu vejo que eu tá na fase de começar a matar ele. Porque o próximo passo é eu ter a capacidade de delegar uma tarefa para alguém e ter 100% da certeza de que essa tarefa foi feita, e se não for feita, a punição recai sobre aquela pessoa que eu repassei a tarefa, saca? Então, entra no nível de gestão que está além do que eu considero muito fácil de ser aplicada. Então, pelo fato de tancar essa responsabilidade extrema, eu sempre confiro de forma amostral o que está sendo feito pelos meus subordinados ali naquilo que eu deleguei. Então eu vejo que isso é algo que eu tenho que evoluir e que esse papo de hoje trouxe essa visão do caralho, saca? Tipo, essa parte de mim tem que morrer em partes. E a parte em mim que eu matei antes, eu tenho que começar a trazer ela de volta. Então, o que será o meu próximo fio de marble? Porra, mano, pode ser olhar alguns apartamentos de 1 milhão, 1,5 milhão. É uma coisa que está acessível para mim hoje, 1,5 milhão? Não, porque o ingresso nele é tu pagar 20% da entrada. Então 20% eu não tenho, mas de um apartamento de 500, entre 500 e 700 mil, eu tenho os 20% da entrada. Então tá de boa, sacou? Eu conseguiria olhar para eles e falar assim, mano, esse daqui não é o meu fio de marble. Por que não é o meu fio de marble? Porque necessariamente eu já tenho isso daí. Então tem que ser um passo acima. E é interessante isso. Um dos maiores problemas é não curtir carro, saca? Se eu curtisse carro, seria muito fácil minha vida, mano. Porque
eu vejo que muita galera é movida de tipo, caralho, eu quero ter um carro legal. Só que a ideia disso pra mim é muito estranha, tipo, tá, tu quer que eu tenha um carro legal pra eu sair por aí? Tipo assim, não pega, saca? Então, talvez seja um erro meu. Esse mês, próximo mês, Dia das Mães, eu vou em Lusiânia, vou resolver a questão da minha carteira e eu vou alugar um carro legal, saca? Tipo, devo alugar alguma... Deixa eu ver qual é o carro da Localiza que a gente vai alugar, peraí. Acabei de escolher, vou pegar uma T-Cross. A T-Cross, mano, tem um rolê muito maluco, que eu ia pegar uma Audi, talvez uma Q3, que tá uns 1.000 conto por dia, mas foda-se, pô, tamo aqui pra viver. E o que rola? A T-Cross, quando eu trabalhava na Volkswagen, e eu era estoquista, teve uma vez que eu ia sair de Valparaíso, que era a cidade que eu trabalhava, para Lusiânia, que era onde eu morava, e a minha chefe ia levar a gente. E foi a primeira vez que eu entrei num carro caro, saca? Tipo, caro de verdade, de novo. Foi uma T-Cross. E tipo, nem é tão caro, acho que é 150 mil, deixa eu ver quanto custa essa porra. Bora, filha da puta, mostra o preço. Caralho, mano, por que os caras não mostram preço, velho? Enfim, 150 mil. E foi o primeiro carro que eu entrei e falei, caralho, mano, tô tipo um carro de rico, saca? E na primeira vez que eu vim aqui pra BH, meu chefe tava com ele. Eu falei, caralho, tipo, esse sonho que eu tive de entrar num carro caro quando eu era estoquista, em 2019, eu realizei em 2022, quando eu vim aqui pela primeira vez. E talvez agora, em 2026, eu vá pegar esse carro só pra finalizar esse ciclo aí. E, basicamente, pô, é muito estranho isso. Então, de conselho pro final do vídeo, eu gostaria de deixar, que vai ficar de reflexão pra mim, é tu não deixar esse fio de mármore morrer, saca? Tipo, esse sentir o mármore, de tipo assim, caralho, velho, eu já sonhei um dia ter uma televisão desse tamanho, porque... Não, eu sonho um dia ter uma televisão desse tamanho, porque eu sempre assisti filme e eu queria assistir filme numa tela grande, então eu imagino que eu vou ter ela. Então, porra, eu vou no shopping, vou ficar olhando ela, ficar, tipo, vendo as configurações, essas coisas do tipo. Porra, sempre sonhei em ter uma geladeira desse tamanho aqui que eu tenho hoje. Tipo assim, bom, eu quero ver essa porra, saca? Se for questão de imóvel, mesmo que seja para alugar, pô, tu marca um horário no Airbnb ali no quinto andar e vai. Uma das coisas que mais me ajuda a manter nesse padrão que eu tô hoje, de tipo buscar sempre mais, é algumas viagens que eu faço pro Rio de Janeiro, por exemplo, que eu curto pra caralho o Rio de Janeiro. Eu amo odiar o Rio de Janeiro. E dessa vez eu tive o prazer de ficar na frente do mar, que era um sonho que eu sempre tive. Tipo assim, caralho, mano, eu posso ficar na frente do mar no Rio de Janeiro? Tipo assim, mano, eu posso, saca? Então foi o meu fio de mármore ali. Poderia falar, tipo assim, o sonho seu é ter uma casa na frente do mar? Não, mano, tipo, porra, o mar só é gostoso que você só pode ir às vezes. Então, é interessante ter essa noção. É interessante tu olhar para esse eu de 5, 6 anos atrás e ver, caralho, mano, o que eu tenho de melhor que esse cara? X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, beleza. O que esse cara tem para me ensinar? O que eu perdi nesses 6 anos que eu posso recuperar, saca? E esse fio de marble, eu acho que é o essencial ali, para voltar a ter um brilho no olhar mais forte. Então eu acho que é isso. Tá aí, sessão de terapia. E fechou, esperar dar 20.
Um salve pra Maria. É Toys Maria Pugliani.